E se a gente está falando aqui de eleição, a gente chama ele, Pedro Venceslau, vem para cá. Boa tarde para você. Já começo te perguntando, olha só, o que Nunes planeja agora para essa arrancada final junto com Bolsonaro? E também quero saber as estratégias de bolos envolvendo Pablo Marçal, enfim, essa reta finalíssima para o segundo turno. Tem ali, ó, as últimas cartadas. Conta pra gente quais serão as últimas cartas de cada um dos candidatos em São Paulo. Pedro, boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Bom, acabou de acontecer um almoço aqui em São Paulo, numa churrascaria. Ingressos a R$130, presença de deputados, lideranças do PL, da direita. Estava também o presidente do MDB, Baleia Rossi, e empresários. E também, claro, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi a grande estrela. Se falou muito sobre como seria essa relação no segundo turno, depois de um primeiro turno onde o ex-presidente estava ausente, não participou quase de nenhuma agenda, de nada aqui na campanha em São Paulo, também não esteve no horário eleitoral de televisão e rádio do candidato do MDB. Nesse segundo turno, chegou-se a se falar, se cogitar uma participação maior de Jair Bolsonaro, o que não aconteceu. E não vai acontecer, pelo que eu apurei. Mas organizaram esse almoço hoje, organizado pelo Fábio Van Garten e também por um empresário que é amigo de Jair Bolsonaro, que levou essas lideranças para esse evento de hoje. E foi um evento que foi programado ali para não ficar caracterizado como um ato de Bolsonaro com Nunes, por isso que tinha mais gente. O Ricardo Nunes fez um discurso, citou, claro, Jair Bolsonaro, mas de forma meio lateral. O próprio Jair Bolsonaro fez um discurso de apenas 2 minutos, pelo que eu apurei, muito rápido. Também citou ali o prefeito, falando, pedindo voto para ele, mas sem aquele entusiasmo, assim, né, Débora, que a gente esperava do ex-presidente nessa reta final. Pedro, deixa eu só te interromper um pouquinho. Então, para que tudo isso? Se é um apoio, mas não é caracterizado, para quê? Conta para mim. Então, essa é uma característica da campanha toda, né? Esse comportamento errático do ex-presidente em relação ao Ricardo Nunes. Ele chegou a ventilar um apoio ainda aqui por baixo do pano para Pablo Marçal, depois recuou, brigou com o Pablo Marçal. Porque, assim, de um lado, a campanha do Ricardo Nunes não precisa exagerar na dose de Jair Bolsonaro. Porque se isso acontecer, ele traz junto o efeito colateral, que é o antibolsonarismo, a enorme rejeição que o ex-presidente tem aqui em São Paulo. Perdeu a eleição em 2022, perdeu a eleição em 2018 aqui em São Paulo. Ou seja, tem um antipetismo similar ao antibolsonarismo. E, por outro lado, o próprio ex-presidente também não se entusiasmou muito com a campanha do Ricardo Nunes e também não queria, no primeiro turno, levar que uma eventual derrota ficasse na conta dele. Mas como agora tudo sinaliza para uma vitória de Ricardo Nunes, é interessante para o Jair Bolsonaro aparecer ao lado da foto do prefeito. Eles foram juntos do Palácio do Bandeirantes, quer dizer, o prefeito, o governador e o ex-presidente, para essa churrascaria que fica perto do Palácio. Estava ali também presente o secretário da Casa Civil, Gilberto Kassab, que ficou muito discreto, não discursou. As fotos que eu vi até agora não localizei ele, mas as minhas fontes presentes disseram que sim, ele estava presente. A assessoria do Kassab também me confirmou que ele iria. Eu faço essa ressalva, Débora, porque o Gilberto Kassab não anda numa relação muito boa com o ex-presidente. O PSD tem sido alvo de uma ofensiva muito intensa dos bolsonaristas nas redes sociais, Nicolas Ferreira, todos os bolsonaristas pressionando o partido a apoiar aquele movimento pelo impeachment de Alexandre de Moraes, apoiar a anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro, e também criticando o fato do PSD ter um pé no governo do Estado e outro pé no governo federal, onde ocupa um espaço importante. Então foi um evento mais para marcar posição. Aí eu apurei também que eles gravaram um podcast para ser usado nas redes sociais. Tem qualidade técnica para ser usado na TV, mas não deve ser usado. Vai ser usado Nunes e Bolsonaro. Nunes e Bolsonaro. Juntos, né? No podcast. Junto no podcast. Porque lá atrás, no primeiro turno, no final do primeiro turno, chegou-se a negociar a participação de Jair Bolsonaro no horário eleitoral numa gravação que eles fariam no Campo de Marte. Porque é considerada a maior vitrine dessa relação, porque foi uma negociação que aconteceu entre a prefeitura e o governo federal na gestão de Bolsonaro, que passou aquele terreno para a prefeitura, uma polêmica que se arrastava há décadas aqui na capital. Não aconteceu. Também cogitaram que Bolsonaro viria para São Paulo fazer uma agenda no CEAGESP, que foi comandado pelo candidato a vice Ricardo Melo Araújo, Ricardo a vice do Nunes. Também não aconteceu.
Na última semana da eleição, Bolsonaro passou por São Paulo, mas foi para o Vale do Paraíba. Passou reto pela capital e de lá seguiu para o Rio de Janeiro, onde fez uma imersão na campanha do Ramagem e também Angra dos Reis e outras cidades do Rio. Não reforçou a campanha aqui. E agora, na reta final, é administrar a vantagem. Como aquele time que está ganhando de 2-0 no placar, mas ainda falta alguns minutos para acabar o jogo, segura a bola e evitar que aconteça algum desastre.